pergunta, ó, né? Não muda nada. Bem-vindos! Boa noite! A mais um Papo de Judoca, mais uma live número 7. Hoje com os nossos amigos Elton Fiebig. Falei certo, Elton? Isso aí. Agradecer já desde já o convite aí. Eu já acompanhei a outra live que foi bem interessante e agora poder estar trocando essa ideia com vocês aí e estar falando um pouquinho sobre judô. Show de bola. E o nosso amigo Leonardo. Sabe quando eu ia lembrar que seu nome era Leonardo Amaral? Só no Face. Só no Face, né? Leonardo Rodrigo Eduardo, o popular Amaral, rapaz. Tudo bom, Amaral? Obrigado pelo convite. Adorei esse convite de bater um papo, contar um pouquinho do projeto, contar um pouquinho da minha época quando eu era atleta, vai ser ótimo. Maravilha, pessoal. Um recadinho, então, eu não vou dar uma boa noite ainda, né? Vou passar para a turma, mas, pessoal, façam suas perguntas aqui. O YouTube não está funcionando hoje, pessoal, ok? Deu um pequeno probleminha, mas quem estiver assistindo pelo YouTube, quando eu colocar lá, pode fazer as perguntas lá, porque aí depois eu repasso para o Elton e para o Leonardo Amaral. Leonardo, nunca mais vou esquecer. Quer dizer, não sei, né? Leonardo Eduardo. Pode me chamar de Amaral. Então tá. Não, pelo amor de Deus, é isso aí. André, dê o seu boa noite, André, por favor. Boa noite aos convidados, Elton, boa noite, Leonardo. É um prazer ter vocês aqui com a gente para discutir um pouquinho sobre o judô, né? E bora lá, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Tontoli. Boa noite, André. Dê o seu boa noite, por favor, meu filho. Boa noite a nossos amigos aí, que de sempre, toda semana, né? É uma honra aí ter o Elton, mais uma vez aí, um amigo nosso aí que está sempre aí nas competições e vive o judô muito tempo. E o Amaral aí, grande Amaral, grande abraço para vocês aí, obrigado de aceitar o convite. E eu estava conversando com o Tonto ali, o pessoal, é muito importante que vocês compartilhem as lives e também curtam o nosso canal, pelo seguinte, muita gente acha interessante, bacana, e vem no privado, às vezes no nosso WhatsApp, no nosso Face, bacana, foi bacana, mas é importante que vocês façam isso publicamente, né, para que o canal cresça bastante, e nós temos uma visualização excelente, a gente nem acreditava que ia estar, o canal ia estar rodando bastante assim, ia estar sendo bastante visualizado e bastante aceito, mas o pessoal vem às vezes no privado, e, né, Tonto, é importante que o pessoal vá publicamente, coloque as perguntas lá, porque os nossos convidados respondem as perguntas nossas, né? Isso que é importante. E muita gente tem dúvida, e a gente procura trazer alguns tópicos interessantes. Então, semana passada mesmo, ninguém sabia como é que funcionava o judô lá no estado do Amazonas. Muita gente fez pergunta e tal, mas no privado pra gente. Pergunta lá que os convidados vão estar respondendo. É isso? E uma boa noite, Tatá, você voltou? Boa noite, Tatá. Voltei, tinha travado. E vamos seguir nossa live hoje aí. Né? Aproveitando que o Nora te citou, dê uma boa noite, por favor. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Elton, seja bem-vindo, Amaral. Tenho certeza que hoje a nossa live vai render. Boa noite, André, boa noite, Tontoli, boa noite, Fábio. Bora lá. Boa noite. Maravilha, eu vou dar meu boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Aos nossos amigos Elton e Amaral. Acácio, parabéns pelos 3 anos de casado, viu? O Acácio está comemorando os 3 anos de casado. E a esposa dele, paciência. Será que ele está assistindo nós ou está em outros afazeres, né? Vamos ver se ele aparece aqui depois com a gente. E Célia, um grande beijo, Célia. Célia é nossa fã número 1, viu, Elton? Legal. Eu mando alguma coisa aqui para nós. Então, Elton, diga para nós como você começou no judô,
História como atleta, quando você começou a dar aula, o que mais? Vamos por partes, né? Diria Jack Estripador, né? Jack Estripador. Então, é o seguinte, eu morava num condomínio em São Paulo, que esse condomínio tinha 7 prédios e cada prédio 15 andares e 4 famílias por andar. Então, era 60 famílias por prédio. Você imagina 420 famílias, cada um tinha 2, 3 filhos, tanto de criança que tinha nesse local, né? E a gente foi um dos primeiros moradores desse condomínio, e na época tinha uma quadra, e vira e mexe na quadra, sai a porrada, né? A molecada, um pendurava no pescoço do outro, jogava pro chão e socava de porrada. E eu, porra, era grandão, mas era bobo, né, meu? Pô, eu tinha, assim, 8, 9 anos de idade, eu já tinha 1,50 m, era grandão. Daí os molequinhos menor que eu fazia judô, que já tinha judô nesse condomínio, me davam um coxiguruma, me jogava no chão e me arrebentava. Daí eu falei, pô, não é possível, eu tô perdendo pra esses bananas aí. E daí fui conhecer a modalidade nesse condomínio. O meu primeiro professor chamava Eduardo Murta, ele que iniciou o judô em Atibaia antes do PI. Ele foi atleta do Palmeiras, foi um atleta que foi campeão brasileiro júnior na época dele. Na época de atleta, ele era peso médio, foi campeão paulista, assim, mas sempre tinha o Carmona pela frente. Então, era um cara assim que, com seus 22, 23 anos, já estava dando aula e mais lutando jogos abertos, né? Esse tipo de competição. Ele é bem conhecido da turma aí, o Joaquim, né? O pessoal mais antigo aí, o Germano, né? Da mesma época. E daí eu comecei a treinar ali e chegou uma época, eu estava com 9, 10 anos, eu comecei a participar federado, né? Isso em 81, 82. E antigamente era diferente, né? O sistema de classificação era o Grande São Paulo, né? E o interior era o hexagonal, né? Então a gente não tinha contato com a turma do interiorzão, né? E a gente participava até sub-13 desse Grande São Paulo. E nessa época, porra, eu entrava na bolacha para os caras da Vila Sônia. Tinha a japonesada lá, que era assim, eu só escolhia quem ia me bater, porque tinha uns 3, 4 no peso, eu ia e perdia para todos. O meu melhor resultado era terceiro nesse evento, né? Mas sempre perdia para os caras. E daí, quando eu estava com 13 para 14 anos, eu resolvi mudar de academia. E eu fui na Vila Sônia, né, inicialmente, só que o Jun não me aceitou. O Jun falou que, na época, isso em 1985, tinha acabado de ser a Olimpíada de Los Angeles. E a Vila Sônia, o Sensei Masao, ele fez 3 medalhas olímpicas, né? O Luiz Omura, que era da Vila Sônia, o Carmona e o Douglas. Então, todo mundo queria treinar na Vila Sônia. E daí ficou aquele papo assim, que tipo, estavam querendo roubar os atletas das outras entidades. Daí o Sensei pegou e falou, não vamos pegar mais ninguém de fora, até porque a academia era dentro de uma garagem, né, meu? A academia tinha 80 metros quadrados, mas era assim, era 60 no espaço e 20 metros num puxadinho, assim, sabe? Se contar, você não sabe como teve tanto cara forte lá. Daí eu fui para o São Paulo, que era mais próximo da região onde eu morava, na zona oeste lá da capital, e fiz aula com o Sensei Catalano. Daí já comecei a ter um treinamento melhor, porque a equipe sênior e júnior já era forte, eu era sub-15 essa época, mas eu já treinava com os adultos, né? Mas sempre assim, cruzava os caras da Vila Sônia, apanhava. Cruzava os caras da Vila Sônia, apanhava.
E nisso tinha uma academia do Sensei Masao, que era 800 metros da minha casa. Só que era uma academia que só tinha aula para criança. Daí eu falei, o melhor meio de eu chegar na Vila Sônia é eu começar a treinar com o Sensei Masao nessa academia pequena, que era aula particular. Então, toda terça e quinta eu treinava com o Sensei. Eu e ele praticamente ficava fazendo randori 1 hora lá. O Sensei já com 60 anos. Eu, faixa verde, lá, bobão, tomando porrada do Sensei. E daí, quando acabou o Campeonato Paulista em 86, foi um Campeonato Paulista que eu fui em Araçatuba. Pra você ter uma ideia, eu fui de São Paulo a Araçatuba sozinho, sem técnico, sem pai nem mãe, com a delegação da federação. Mas era aquela coisa, né, Eu tinha um interesse, eu subi no busão, eu fui, mas não tinha técnico. Eu acabei em 5º lugar no Paulista. Daí eu fiquei naquela choradeira, né, o pior, assim, você perde a final, você ganha a prata, né? Você perde a semifinal, você luta pelo bronze, você ganha o bronze. Mas você perder, você fez o mesmo trabalho para ser campeão e sai sem medalha. E eu voltei sem medalha. E daí eu falei, não tem mais jeito, eu vou para Vila Sônia. Daí eu conversei com o Sensei vai lá para Vila Sônia. E logo que eu cheguei assim, o Jun me viu lá treinando, o que você está fazendo aqui? Falei, não, o Sensei Masao que me autorizou a vir para cá, não sei o quê. E eu só de treinar com os caras que me batiam, em 6 meses eu já estava batendo em todo mundo. Que daí eu já estava treinando muito mais, e eu era aqueles moleque assim, não gostava muito de escola. Daí eu, 2 horas da tarde eu ia para academia, voltava 10 horas da noite para casa. Daí eu ficava lá, fazia o Ticome de tarde com o Aurélio, né? O Aurélio nessa época estava treinando para ir ele tinha operado o ombro e estava treinando para ir pro Mundial na Alemanha, em Essen, 87. 14 anos. 14 anos. Ele já era enorme, pelo jeito, né? Eu já tinha 1,70 m, 100 kg. Puta vida. Com 14 anos. Tinha 1,70 m, ou 75, assim, 1,75 m, 100 kg. E daí eu ficava fazendo Ticome com o Aurélio. Daí, por exemplo, segunda, quarta e sexta a gente fazia 1000 Ticome. Era 20 série de 50, e terça e quinta a gente fazia 400 carregando, 20 série de 20 carregando. E nessa daí, só de eu treinar com ele essa parte técnica, daí lá tinha uns pesos velhos lá, o Sensei falava assim, faz tudo de 10, tudo de 10. Eu fazia supino 10 série, agachamento 10 série, terra 10 série, fazia tudo de 10, passava lá 1 hora fazendo, e eu treinava com a molecada, eu treinava das 5h30 às 7, das 7 às 8, não, das 4 às 5h30, das 5h30 às 7h30, depois das 8 às 10. Ficava direto na academia. Daí, nesse mesmo ano que eu fiquei em 5º no Paulista, eu fui pro Brasileiro, que tinha aquele Botucatu, né? E fui vice-campeão no Brasileiro em Botucatu. Daí para frente, assim, já começou. Quando eu entrei no Sub-18, o Daniel Delacqua era muito forte. Ele era 2 anos mais velho que eu. Daí, nesse primeiro ano, o Daniel foi campeão, mas daí depois, no segundo ano em diante, eu não perdia mais. Daí eu já fui campeão direto, né? E foi aí que começou meus primeiros passos. E, na época, o Jun era professor do projeto também. Então, o que fazia? O Jun me pegava, eu estava lá na academia mesmo, pegava, me levava para o projeto com ele para fazer o Ticome com a primeira turma do projeto, entendeu? Em 86, isso. Daí eu, com 14 anos, eu ficava lá no meio dos caras, treinava a parte técnica, e à noite voltava para treinar na Vila Sônia, né? E foi mais ou menos assim, deixa o Amaral falar um pouco, senão só fala de mim aí, vai. Quando não tá chato, a galera quer escutar, tá legal. Não, mas deixa o Amaral falar, depois nós dá sequência. Depois da sequência. Como é que começou o judô, Amaral? Bom, eu comecei o judô aos 8 anos, acho que com a maioria dos alunos, o atleta, a gente começou porque era um pouquinho elevado, né? E a mãe falou, aí a secretária da Associação Cerejeira falou assim, não, leva seu filho pro judô, leva ele pro judô.
e aí eu entrei com 8 anos. E tive como sensei o Hidei Totuki, Walter Explica a Okamoto. cidade, né, Amaral? A cidade, ninguém sabe. Isso, aqui Cerejeira. a Associação Cerejeira de Votuporanga, né? Sou de Votuporanga, Poranga. nascido aqui de Votuporanga. E aos 8 anos entrei no judô, aos 10 eu ganhei o meu primeiro campeonato brasileiro. Treinei 2 anos e ganhei o primeiro campeonato brasileiro. Aos 12, eu fui bicampeão brasileiro. Aí, aos 14, eu fui tricampeão brasileiro. Foi quando eu entrei no projeto anos, com 14 anos. Barba. Com 12 anos, o Amaral já tinha barba. Com 12 anos. Não trocou RG ainda? Com 15, ainda, vamos lá que eu com 15. Com 14 eu entrei... já tinha bigodinho. Em 99, eu entrei no Projeto Futuro. Eu fiz seletivo em 98, final de 98. Em 99, entrei no Projeto Futuro com o Sensei Floriano, né? Na época era o Sensei Floriano. E em 99... Não, 98. Você entrou em 98. Não, eu entrei em 99. Não, mas você entrou, mas quem era em 98 era o Floriano. Nós entramos em 99. Ah, então 98. Então tá certo. Aí o Sensei Floriano... o Elton tá aí para corrigir. Aí o Sensei Floriano ficou até o meio do ano, né? No ano de 98, ele ficou até o meio do ano, até julho, e depois ele foi para o Minas Tênis. E aí veio o Sensei, que para grande parte da minha vida treinei com o Sensei Elton e o Sensei Alexandre Garcia. Né? Então foi a minha transição de atleta. Muitos falavam, eu tenho uns amigos, a amizade é muito grande, mas cheguei no projeto fazendo o Ticome para a direita e lutando para a esquerda. E ganhando as competições e lutando de esquerda. Fui me corrigir. Tá, o Amaral, deixa eu só colocar, o Amaral era tipo branco. Quando chegou o branco, também chegou, era muito grande, assim, em relação à idade, mas a maturidade era criança, né, meu? Sim. O moleque tinha 14 anos, ele ia fazer 15. A gente conheceu o Amaral porque ia participar lá no torneio Nozomo AB, lá em Votuporanga, e o sensei sempre falava, ó, tem um moleque que vocês vão lá levar pro projeto. E o Amaral a gente já via desde criança, assim, 11, 12 anos, era um puta cavalo, já arrebentava todos os moleques. É tipo Daudi, assim, Daudi, Branco, Amaral, era tipo esses caras meio trogloditas, assim, meio fora da curva. Só que o Amaral mesmo, quando chegou no projeto, ele teve esse problema de adaptação, né, de sentir o treinamento. Daí ele ia para casa dele no final de semana, voltava 2 semanas depois. Né, não foi facinho assim essa transição, né? Não, de sair do interior e chegar no projeto, né? Eu lembro que essa questão de, por ser do interior, eu era muito pegado à família, então essa transição de ficar lá no projeto foi muito difícil. Teve época que o Sensei Floriano falou assim, ó, vai lá, ó, fica 2 semanas na tua casa, depois você vê se você quer isso mesmo. Aí eu voltei e fiquei direto, né? Mas sim, sofri bastante essa questão de saudade, deixar a família, deixar pai e mãe, mas tudo deu certo, graças a Deus. E aí, aos 14 eu entrei e foi onde eu consegui meus maiores títulos, né? Que foi bicampeão pan-americano, júnior e juvenil, e campeão mundial júnior. Fui campeão mundial júnior em 2002, na Coreia, Jeju, Coreia. 7 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro, campeão do circuito europeu, Polônia. E a gente ia para a Hungria também, a gente não conseguiu para a Hungria. Fui para o SA Open também, onde eu fui campeão. Então foi aí que essa transição. Acho que só no sênior que essa transição, na minha época, tinha vários caras fortes, vou falar a verdade, hein? Rapaz do céu, no meu peso, no 8-1, era Thiago Camilo, eu sempre pegava o Honoratinho era muito forte. E eu com 17 anos, pegando esses caras, era difícil. O Honoratinho, Thiago, subiu. Ixi, tinha vários. Tinha o Guedes, Flávio Campos. O Guedes, daí, sim. Né? Com certeza. Só para falar dos top, mas
Sim. Ao redor, era aqueles sem ser o pessoal da minha idade, né? Uns 10 ao redor, assim, que era eu pegava forte. sempre, era Bernardo, né? Strabelli, era da minha idade, era esses caras que eu também tinha que passar, Nicolai. Então era esses caras que eu tinha que passar, ainda pegar os caras mais top ainda. Tinha eu antes de virar gordinha, até 2004. Ai, meu Deus do céu, eu tô me divertindo aqui. Deixa eu. Ô, Elton, eu aproveito, não tá no top, mas aproveitando esse gancho do Amaral, tinha muito atleta que não se adaptava ao treino do projeto, porque às vezes o cara já espana. E o treino do projeto é power, né, velho? Antes era pior ainda. Antes era pior ainda, porque muitas vezes o que acontecia? O próprio Floriano, ele não tinha exclusividade, né? Ele tinha que dar aula no São Paulo, ele tinha a academia dele. No começo, tinha mais professores, então eles revezavam lá a rotina de treinos, então não ficava pesado para ninguém. Mas daí o que aconteceu? Projeto é da Secretaria de Esportes. Cortaram a verba. No terceiro ano, só tinha o Floriano e o Marcelo Mozili e um professor que é o irmão do CCI Nagimori lá, que era fisioterapeuta que ajudava ali, entendeu? Mas daí, a partir de 1990, daí só ficou o Floriano. Então, o Floriano, por exemplo, ele ia de manhã, segunda, quarta, à noite, terça, e daí deixava, tipo, na mão do senpai. Sim. E nisso, assim, em 90, o senpai era o dedão, o rato, que era mais velho, mas depois era branco com 15 anos, Valinho, Marquinho. Com 15, 16 anos. Então, esses caras, porra, teve aí virou porradaria. Assim, não, muita coisa. Chegava de noite, era 5 minutos de aquecimento, fazia 40 minutos de neoase. Imagina o cara que nunca treinou chão. Chega lá, sessão apagão. Você vai apagar o cara 2, 3 vezes no treino, o cara não quer mais treinar. O cara não quer mais treinar. Daí apanhou no chão lá 40 minutos. Vai de pé, apanha mais que gato no saco. Tinha uns caras que não aguentavam, não aguentavam. Então, assim, espanar, os primeiros 2, 3 meses é o tempo mais ou menos que os caras espanam, né? Mas tem muita história. Teve um doido lá, um de Guaíra lá, que o cara gigante, maior que eu, o moleque devia ter 15 anos, chamava Pedro. Um moleque assim, daqueles moleque que acho que a família era de usina, de cana-de-açúcar, o moleque devia cortar cana, mas o moleque com cavalo. Daí um dia esse moleque me chega assim chorando, né, todo cabisbaixo. Eu falei, o que foi, Pedro? Eu falei, eu vou ter que ir embora, sensei. Eu falei, mas porra, você vai ficar aí, você é um cavalão desse, né? Puta potencial. Eu tenho que ir embora, que a minha irmã tá mal de saúde. Tenho que ir embora. Daí, beleza, o moleque foi embora, né, A irmã tá mal de saúde, eu fui tentar saber qual que era o problema. Falou que a irmã tava com câncer. Chegou lá, a mãe do moleque ligou lá no projeto, por que a gente tinha mandado embora o filho dela? Daí nós falamos, mas ele falou que tava com a irmã com câncer. Esse filho da puta não tem nem irmã. Tava com medo, sim. Arrumou um jeito de fugir lá. Porra, teve que fugir de alguma forma, né, mano? O cara já pegou, já lançou que a irmã tava morrendo, não tinha nem irmã. Não é fácil, não, né? Imagino. Amaral, tem um cara aqui. Se você não quiser falar o apelido dele, não fale, tá? Então eu vou perguntar pra você aqui, ó. É o Amaral do Jiu-Jitsu Leão? Tem para o Amaral contar a história do Jiu-Jitsu Leão. Não fala o apelido dele. Eu vou contar. É o Azeitona. Olha aí o Azeitona. Olha só. Ele vem e tira essa da manga, né? Deixa ele. Mas vou contar assim. Essa do Jiu-Jitsu Leão, todo mundo lembra, tonta. Foi assim, deixando a deixa do CC Alto aí,
Mas acho que a época quando você entra no projeto, a época de calor é difícil, né? Acho que de todos os veteranos lá, quando eu entrei sem ser os calouros que entrou comigo, eu apanhava de todo mundo. Eu acho que o único que eu conseguia pegar no kimono direito, fazer alguma coisinha, era o Birigui, né? O Birigui era o único só. Então você é um ano apanhando, muito. É um ano apanhando muito, você entendeu? Então, quem é hispana mesmo, tem uns que hispanam e tem uns que continuam apanhando até o final do ano, para depois começar a bater, né? Mas essa do Jiu-Jitsu Leão, eu era calouro, né? Tô lá na casa da minha tia em São Paulo, né? E aí eu tô lá na tia de São Paulo e de vez em quando, o Elton sabe aí que às vezes de vez em quando, segunda-feira, aí não tinha treino de manhã, né? Aí eu ia ter treino só naquela época nós treinava de manhã e à noite, né? E estudava à tarde. E aí ela, não vai ter o treino da segunda de manhã, só vai ter à noite. Aí eu falei, vou perguntar. Só que quando você é calouro, se você perguntar isso, você tá morto. Você entendeu? Eu liguei lá, liguei. Aí quem que me atende o telefone? Stravelli. Eu falei, vixe, eu sou calouro, aí Stravelli. Aí eu falei assim, vou perguntar, né? Aí eu falei assim, eu gostaria de saber se vai ter o treino de segunda-feira de manhã. Aí o Stravelli falou assim, quem tá falando? Eu falei assim, é o Jefferson. Eu falei pra ele, é o Jefferson. Que Jefferson? É o Jefferson do Jiu-Jitsu Leão. Eu falei, nossa, aí eu falei, Deus. Aí ele pegou assim e falou assim, pra mim, Amaral, é você, Amaral. É você, Amaral, é você. Eu falei assim, não, isso velho, não é eu não. Não é eu não. E aí, ele já sabia que era eu. Aí eu mudei. Aí essa eles não esquecem, cara. Essa eles não esquecem. Passaporte. Vamos lá. É boa. Elton, quando você começou a dar aula, Elton? Ai, meu Deus. Que eu comecei a dar aula? Isso. Então, daí a fase de juvenil, assim, eu já ganhei tudo, né, no Brasil. Daí, em 1990, em 89, o Aurélio foi campeão olímpico em 88. E como eu era sparring dele ali, ajudava ele a treinar, em 89 ele ia fazer um treinamento no Japão. E ele tinha ganhado, na época, 2 passagens da Varig para ficar no Japão 3 meses. E daí ele perguntou, porra, você me ajudou aí, né, esse tempo todo, eu tenho a passagem, seu pai consegue a grana da parte terrestre? Daí eu falei, porra, vamos dar um jeito, tem que conseguir, né, meu? Daí ele me deu a passagem, daí eu fui com 16 para 17 anos junto com ele já campeão olímpico, daí para treinar no Japão. Daí, porra, primeira faculdade na Budô, daí já era o Kashiwazaki, que era um cara que a gente só via em fita VHS, né? Daí ficamos lá na Budô, lá umas 2, 3 semanas, daí depois fomos para Tokai, daí eu era o Yamashita. Porra, daí, meu, eu falei, tô no paraíso, né, meu? Tô no paraíso. Daí, nessa daí, era para ficar 3 meses. O Aurélio, com 40 dias, ele tinha um patrocínio da Vitasai na época e deu uns problemas com o patrocínio. Ele voltou embora. Eu fiquei lá sozinho 2 meses. Quando eu fiquei sozinho esses 2 meses, daí os caras queriam me jantar todo dia, né? Todo dia que tinha treino, os caras queriam me matar, porque daí eu já não tinha mais padrinho, né? Eu não tinha mais padrinho. Daí é igual o Amaral falou, os caras dos primeiros anos, universitário é 18 anos em diante, né? Eu com 17, os caras queriam me encher de porrada. Mas quem que eram os caras? Yoshio Nakamura, campeão mundial, o Yamado, os caras que tudo campeão colegial que tava já participando de campeonato japonês absoluto. Os caras fortes. Pô, mas aquilo ali me deu, assim, tanto prazer e ver o quanto eu evoluí naqueles 3 meses ali, que depois, quando eu voltei pro Brasil,
Pô, na minha categoria eu não perdia. E eu já tava, na época não podia, né, lutar no júnior nem no sênior, né? Mas eu já tava batendo nos caras do júnior. Eu fiz final para uma seletiva daquela Copa Pan-Americana de Judô, Copa Kodokan Pan-Americana, com o Zé Mário Tranquillini, né? Eu com 17 anos. 200 e quantos quilos ele tinha? Não, nessa época eu não estava tão gordão, estava com 170 só. Mas ele chegou a pesar 210 quilos. E eu lutei com ele e perdi de Uko, né? Daí no ano seguinte eu falei, não, agora eu quero ir para o Japão mesmo, eu quero ver para fazer um intercâmbio mais longo. Se 3 meses já deu essa diferença, imagina um ano, né? Sim. E daí consegui para ir para a Universidade Kokushikan, onde era o Saito, que tinha também sido campeão olímpico em Seul. Então eu cheguei lá, o Saito, na época, com 28 anos, tinha acabado de encerrar a carreira dele, bicampeão olímpico, e, porra, na faculdade que estava ali para fazer parte, para disputar campeonato japonês, né, os universitários. Só que nessa época a gente foi em 5 brasileiros. O Shiba já estava lá, daí depois chegou eu, o Casagrande, o Chico, e depois o Sidão, e foi depois o Sérgio Minakawa. Então tinha uma galerinha. Mas daí foi passando o tempo, os caras foram voltando embora, né? E daí, quando deu um ano certinho, que eu passei o sofrimento ali, adaptando, tomando porrada, não sei o quê. Na hora que eu comecei a bater nos caras, era hora de voltar embora. Eu falei, agora não vou embora, não. Eu tô batendo agora, vou voltar embora. Daí fui falar com o sensei, que era o responsável lá. Ele falou, então já que você quer ficar, a gente vai te arrumar um emprego para você se manter. Você vai fazer a escola de japonês, né, para aprender a escrever, e no final do ano você vai fazer o vestibular. Daí eu comecei a trabalhar de entregar jornal de madrugada. Daí 3 horas da manhã eu já tinha que ir até o escritório lá onde fazia a entrega do jornal. Daí tinha que pegar a pilha de jornal, você tem que pôr aquela coisa do... tipo um jornal interno só de propaganda, sabe aquele negócio que vem? Então tinha que encher isso, 300 jornal, primeiro você tinha que colocar tudo aqueles negócio de propaganda. Daí depois você botava na bicicleta, a bicicleta tipo aquelas barra forte com a cesta na frente e atrás, e no meio do caminho tinha um ponto de coleta também. E tinha que ser ali das 4 da manhã até 7 horas da manhã no pau. E era só subindo e descendo o prédio. Nessa época, eu pesava 97 quilos. Eu cheguei a pesar 89. Na época de verão, assim, que acordava de madrugada, entregava jornal. Era só corrida, bicicleta. Daí chegava, treinava com os caras. Daí depois, à tarde, treinava, eu bati 89 quilos, tava só a capa da gaita, né? E nisso eu fiquei lá durante 4 anos, né? Comecei a estudar na faculdade, lutar pela faculdade, voltei em 92, né? Fiz a seletiva para o Mundial Júnior, fui medalha de bronze em 92, no Mundial Júnior. E daí, quando eu retornei de vez, foi em 94, né? E daí eu já voltei para morar no projeto de novo como senpai. Então eu ia, tipo assim, ser um suporte do Sensei Floriano ali dentro do projeto, né? Foi mais ou menos assim. E foi daí que eu comecei a dar aula. Comecei dando aula em academia pequena, escolinha, né? Mas sempre estava ali ajudando o Sensei Floriano no dia a dia, no treinamento da turma do projeto, né? Legal. Sim. Muito legal. Depois você assumiu o projeto, né, Elton? Isso é posterior. Isso, posterior. Então vamos lá. Amaral, e você? Começou a dar aula quando e como? Eu, na saída do projeto, né? Eu fiquei no projeto até 2005. 2002, 2003, 2004. 2004, eu acho que eu saí do projeto em 2004.
E aí a gente alugou um apartamento, consegui ficar lá em São Paulo, me manter em São Paulo. Aí eu consegui. Aí, filho, tive algumas lesões, tive uma cirurgia de ombro, uma de dedo, de polegar. Não foi no Centro Olímpico? Você não chegou a dar aula lá no Centro Olímpico? Sim, eu auxiliava o Henrique, né? Era aquela bolsa, porque no Centro Olímpico aí tinha uma bolsa muito boa, né? E aí eu comecei a faculdade também lá em São Paulo, na Uni Santana. E aí eu comecei aí a auxiliar o Henrique lá no Centro Olímpico. E aí em 2007, aí acabou essa bolsa. Em 2007 eu vi que sem essa bolsa para me manter lá em São Paulo ia ficar difícil. Aí em 2007 eu vim embora. E aí o secretário de esporte, o prefeito daqui de Votuporanga, tinha falado uma proposta de eu começar a assumir o judô aqui de Votuporanga, né, com os projetos sociais. E aí eu vim para cá com essa proposta e iniciei num centro social ali no CSU, que a gente chama CSU, e ali foi quando eu comecei a iniciar o judô aqui em Votuporanga. Aí eu não fui direto já, eu não fui direto na minha associação, Cerejeira, mas já tinha essa proposta, e aí a gente começou aí o trabalho de base aqui, né? Quando eu fui campeão mundial? Não. Que ano que você começou o projeto social? Em 2007, quando eu voltei. Pô, já tá, então... Já tá. 13 anos. Sim. Amaral, ele já tem atleta que já entrou em seleção, que já teve no projeto também. Então, hoje, assim, quem alimenta o próprio projeto com atletas foi ex-atletas que se formaram lá. Então, isso é uma coisa legal, né? Porque, assim, muitas vezes na cidade ele sabe que não tem estrutura, então ele consegue, né, ele fazer a base e dar continuidade lá em São Paulo, né? Infelizmente, a gente não está sabendo como que vai ficar a situação lá, né? Por causa dessa pandemia, já estavam querendo acabar com o negócio, né? Então, agora, então já um tá projeto que tem tantas conquistas, não é só no judô, porque se você for ver, o Thiago Camilo, medalha de prata, o Baby, o Kitadai, né? Tudo saíram de lá. A Malrimage foi atleta lá, né? Então, por exemplo, se você for ver, é uma iniciativa que deu resultado, fora o fator social, né? Quantas pessoas preparou para o esporte aí, né? Então, é importante a manutenção do espaço e a continuidade, né? E até hoje é referência, né? Até hoje é referência para treinamentos, intercâmbios internacional, né? Até hoje, né? E mesmo com essa dificuldade que está tendo. Tem uma pergunta aqui que é para o Elton, rival na seleção. Mas vamos colocar também uma coisa mais geral, para não ficar uma coisa bem específica. Elton, qual foi o seu grande rival, não só na seleção, mas na sua vida, que você falou assim, esse cara era uma pedra no meu caminho. E Amaral, vai pensando aí também, que a gente vai perguntar para você. Bora, Elton. No meu caso, por exemplo, eu voltei em 94, né? Em 92... É que o Elton, eu tenho certeza que a sua história é praticamente parecida com a minha. Não teve a sua carreira toda. Teve fácil, teve? Não, então, mas eu vou contar mais ou menos o que aconteceu na época. Eu voltei em 94. Daí, logo que eu cheguei aqui, a gente foi lutar por Araraquara. Eu, o Honorato, o Shinohara e o Salem. E nós 4, atleta por Araraquara, a gente nos abertos, que foi aí em Campinas, em 94, nós ficamos em segundo no geral. Eu fui campeão no pesado absoluto, o Honorato foi campeão no médio, o Shinohara foi campeão no ligeiro, e o Salem passou do peso lutando leve e não marcou ponto. Mas assim, em 3 caras nós ficamos em segundo no geral dos Jogos Abertos. Então, no ano seguinte, eu já entrei em Guarulhos, que era a equipe do Aurélio, o Castropil, o Tranquilini, e nessa época eu estava no meio pesado, né?
E eu fui para o Mundial Militar, eram os primeiros Jogos Mundiais Militares, que é como se fosse uma Olimpíada Militar. E o Castropil tinha sido campeão mundial no meio pesado um ano antes. Então os caras falaram assim, não, vai o Elton no pesado, o Castropil no meio pesado, que a equipe fica forte e homogênea, né? Só que eu cheguei lá, mano, só mutante, eu com 100 quilos, o peso era até 95, né? Eu com 100, 102 quilos, lutando com os caras de 100, 120, com 120, 130 quilos. Só que, porra, eu lutei a equipe nós ficamos em quinto, mas nós fizemos 5 lutas. Daí no peso eu fiz mais 4 lutas. No absoluto eu fiz mais 4. Então, assim, eu voltei desse Mundial, eu não peguei medalha, mas voltei com o couro duro, entendeu? Pô, só pegando o cavalo. Porra, só nego lutando com aqueles russos, aquela bielorrussa, tudo aquelas porra russa lá. Então, mano, eu voltei com o couro duro. Daí teve os jogos no mesmo ano, né, em São José do Rio Preto. Daí eu fui campeão por equipe, o pesado absoluto. Daí nesse daí eu ganhei 16 lutas, 15 por Ippon, né? E daí, assim, eu tava no meu auge. Daí foi a seletiva para Atlanta. E antigamente era pule, né? Eu passei a primeira pule, passei a segunda. Nas pule final ficou eu e o Aurélio de um lado, o Joseph e o Spear do outro. Daí eu tive que confrontar o cara que era meu ídolo, o cara que me ajudou, né, que sempre me ensinou o caminho. Mas, assim, a primeira luta começou, em 1 minuto eu já estava com Keikoku. Não deixava nem segurar, eu já ia tomando. Pum. Arbitragem totalmente tendenciosa. Depois que eu tomei Keikoku, deixou lutar. Eu fiquei caçando ele a luta inteira, ele só segurando. Daí, na segunda luta, era melhor de 3, eu falei, não vou lutar mais. Já tá, né, certo que o cara vai ganhar, até os árbitros estão aí fechados com o cara. Daí os caras lá do projeto ficaram, não, vai lá, Elton, luta com o cara, meu, já chegou até aqui. Daí eu nem lutei, mano, daí eu já saí pra porrada. Daí eu esqueci aquele negócio de sem pai e já fui pra porrada. Daí joguei ele, não pontuaram, passei o carro. Daí no final deu rantei, vitória para ele. Mas o que aconteceu nisso daí? Isso são coisas que, lógico, eu fiquei frustrado pra caramba. Uns 5 anos da minha vida, eu não queria mais saber de competição, de assim, sabe? Só tava no judô para me manter mesmo, ter um dinheirinho, mas acabou com o meu sonho. Mas ali era aquela coisa, o cara, ele brigava com uma média? Brigava com uma média. Só que assim, quem trazia o patrocínio para a entidade? Era o Aurélio. Então, por exemplo, uma semana antes da seletiva, ele fechou um contrato com a Embratel, era $200 mil para ele e $200 mil para a CBJ. Então, quer dizer, você não vai tirar o cara, né, meu? Não vai, era a regra do sistema. Só que nessa daí, eu fiquei praticamente de 96 até 2000 sem ter condições de disputar uma competição internacional. E depois ele, né, eu peguei, subi de peso, fui pro pesado. Ainda no pesado eu comecei a ganhar, em 98 eu fui campeão paulista, 99, daí 2000 eu entrei na seleção, mas no pesado, né? Mas nisso daí, por exemplo, essa fase que eu estava no auge, eu perdi, né? Eu mesmo não tinha que pagar para viajar, eu não tinha dinheiro. Então eu falei, eu não vou inventar de viajar aí, né? Não tinha jeito, né? E daí, assim, meio que me apagou ali. Ali foi uns 4 anos que eu fiquei na merda, assim. Continuava lutando, tudo, mas não tinha mais o mesmo objetivo. Eu até lutei por Campinas, né? A gente fez uma seletiva lá e nós ficamos em segundo, né? No geral, né? Aquele ano também. Porque a equipe, porra, era eu, o Tontoli, né? Os 3 irmãos lá, o Marcelão e o Rodrigo, não, o Rodrigão. Era o Rodrigão, o Marcelão, eu, os 3 irmãos e você. Sim.
Nós ficamos segundo no geral, né? Mas foi assim, foi uns 4 anos que, se eu pudesse apagar da minha vida, eu apagar, porque também eu fui inventar de casar, já deu bosta no primeiro casamento. Então, assim, foi 4 anos que... Não, mas é verdade, isso daí, assim, meu lado emocional, a minha vida em si atrapalhou toda por conta dessa situação. Foi uma desilusão para mim, na verdade, né? E depois teve, assim, o Daniel Hernandes, né? Que o Daniel Hernandes, assim, com canhoto ele era forte demais. Então eu até começava a luta bem, mas a regra também facilitava algumas coisas. Então, por exemplo, eu começava bem, daí ele cansava, dedinho, esparadrapo no dedo. Daí vinha lá o médico para ver o dedinho. Isso, assim, tinha passado 2 minutos, né? Daí ele recuperava, ia lá, botava um Shido. Daí quando eu apertava para chegar no Shido, segundo atendimento, dedinho. Daí vinha, pô, eu olhava pra cara do Daniel, ô Daniel, porra, você é desse tamanho, para de pedir dedinho aí, mano. Pô, não tem vergonha. Mas assim, os caras, ele tava no Vasco nessa época. Os caras fracionavam a luta. Eles lutavam 2 minutos, botavam um Shido, pedia tempo médio. Lutava mais 2 minutos. Lutava mais 2 minutos, pedia tempo médico e daí finalizava. Então era 2-2-1, era a estratégia, né? E a gente, aquele judô de querer jogar, era o que o Nastro lá fazia com o Aurélio, né? E foi mais ou menos isso. Então foi assim, os dois caras, o Aurélio pela situação, né? E o Danielzão, porque realmente era forte, mais jovem, merecia também, né? Amaral, e você, Amaral? Quem que era o seu rival? Então, na minha época... Então, na minha época, né? oscilava muito, né? Na minha idade, oscilava muito. Era ou eu ganhava, ou o Bernardo ganhava, ou o Strabelli ganhava. No 8-1 ali, era o Bernardo e o Strabelli é 1 ano mais velho, né? E eu sou 1 ano mais novo. Mas, na minha época, a gente pensava no pessoal sênior, né? Então a gente queria ganhar no pessoal sênior, a gente só pensava, nós não ligava muito pro júnior, mas nós queria pegar o pessoal sênior, né? Então eu falo para mim que o Thiago, que é 2 anos mais velho, foi um atleta que é excepcional, que eu não conseguia não segurar no kimono dele. Foi treinando, tentando acertar o jogo com ele, né? E outro cara que também que era sempre eu não conseguia acertar em competição, às vezes no treino sim, mas em competição não, que ele ia muito lá no projeto, era o Noratin. O Noratin, às vezes no treino eu conseguia acertar com ele, mas em competição eu não conseguia acertar. Então foi, acho que os dois atletas de ponta aí que eu treinei intuito de ganhar deles, né? Treinei muito tempo em intuito de ganhar deles. E eu acho que eu tive o prazer de lutar com o Thiago no circuito olímpico, que foi lá em Copacabana. E até que eu acertei os 3 minutos primeiro, até que foi até bom, mas depois eu não consegui mais, né? Aquela mãozona dele de canhoto e eu canhoto também, rapaz do céu. Aí depois eu comecei a tomar Shido. O Amaral, assim, ele era canhoto e lutava bem de lado, né? Isso daí, em japonês, é Henkei, né? Como se fosse um jeito de atrapalhar a pegada do adversário e conseguir produzir o ataque dele. Então, ele era chato pra caramba, ele era cheio de ponta, porque ele era magrelo, você entrava os golpes dele, batia no joelho, batia aqueles caras ossudos, sabe? E torto. Só que, assim, para a idade dele, era um judô eficiente pra caramba, né? Só que o que acontecia? Quando ele, em 2002, ele estava voando, a parte física, a gente montou um treinamento aliado à preparação física e o específico muito forte, porque na época tinha 7 atletas do projeto na seleção, né, Amaral? Sim, 7 ou 6. A metade da seleção era do projeto. Então, esse cara com gás, ele era um leão. Mas daí também, quando não treinava, era aquela coisa. Cansava, daí perdia de pouco. Não é um cara que tomava ipom.
Mas chegava no final, cansava, levava um chidozinho. Então, aquela coisa, lutava pra cacete pra perder de pouco, entendeu? E mal treinado. E se ele tivesse treinadinho certinho, não perdia. Ele ia chegar a hora dele. Que os outros também foram ficando mais velhos, né? E ele era bem mais novo em relação aos outros, né? Só que essas coisas também, a maturidade, né, do tempo, a própria vida que vai mostrando, né? Eu não sei, Totley. A maior frustração, assim, é que no Mundial, tipo assim, no Mundial, eu fiz final com o ucraniano, né? O ucraniano, eu saí perdendo de Vasário, o Koká. Aí consegui dar um Koká e consegui dar um Vasário. Aí ficou só o Ko para tirar, né? Aí faltando 8 segundos eu consegui outro Vasário, né? Consegui jogar de Tani Otoshi para trás e o Vasário. Aí, tipo assim, em 2002 foi o meu Mundial, em 2004 foi Olimpíadas. Esse cara que perdeu para mim no Mundial foi vice-campeão olímpico. Olha. 2 anos depois. Fez a final com o Elias, né? Isso, fez com o Elias. É umas coisas que é só o judô, né? A variável é muito grande, né? Eu não sei. Sim, não sei. muito. Eu não sei, é sério. Eu não sei se é safra. Eu não sei se é tipo de treinamento. Eu não sei explicar o judô do Brasil. Às vezes me perguntam, geralmente os leigos, né? Pô, esse ano o Brasil vai pegar muita medalha. Eu falo, não é bem assim. Como não? Ano passado pegou... Eu falo, calma, vamos devagar. Que não é bem assim. Aí, ganha tudo. Eu acho que é justamente uma entre-safra, né? Eu acho que, assim, a gente tem que voltar a fazer o que deu certo. Né? As medalhas de ouro do masculino foram da década de 90, 30 anos atrás. E o que os caras tinham de diferente? Não tinha apoio nenhum, né? Não tinha nada, mas os caras treinavam o quê? Fundamento. Então, trabalhar muito o fundamento técnico. Hoje, o nego já quer periodizar o treino, chega no treino da seleção, hoje eu só faço 5. Meu, você tem 15 caras lá querendo te engolir. Você só vai treinar 5? Meu, você está numa seleção, você está lá para representar o país. Não é fazer o seu treino. Você tem que fazer o treino que o técnico manda, né? Só que, assim, a gente fica até de fora, é difícil de falar, porque parece que você está querendo criticar. Não pode ter liberdade. Liberdade é assim... o cara tá lesionado, já achar um jeito de treinar lesionado, é a liberdade que você pode dar pro cara, porque o treino tem que fazer parte da rotina, não tem essa de, eu vou fazer meu treino, preparação física tem que ser uma coisa unificada, ter alguém para controlar isso daí. Então fala que hoje é uma seleção permanente, mas cada um faz o que quer, meu, cada um faz o seu cronograma, sua periodização. Então, sabe, não tem por que ser uma delegação permanente. E o feminino já é justamente o contrário. Teve mais oportunidades, né, dos anos 2000 para cá, começaram a pegar no kimono das gringas e viu que não é tão diferente. O feminino, você tendo uma boa condição física, a parte técnica das meninas são boas. Então, trabalhar bastante a condição física. Você pega a Mayra, o biotipo daquela mulher lá, 1,80 m, daquele tamanho, né? Agora já está até mais velha, né? Mas, ela surgiu com 16 anos, ela foi campeã mundial júnior com 16, 17. Ela começou a ganhar desde os 14 anos. Já está muito tempo rodando aí, né? Mas tem que ter essa renovação, tem que resgatar o que fazia. Eu acho que, assim, não dá para a gente querer reinventar a roda e não sofrer, né? Não existe conquista sem sofrimento. A gente tem que buscar o que deu certo nas gerações anteriores, trazer a tecnologia, adaptar para o nosso momento. E o principal, né? Eu acho que muitas vezes até a comunicação ali do técnico com essa geração mais nova é complicado. O Jun foi meu sensei, né? Aquela mulher lá, Yoko, lá, eu acho que ela é meio figurativa,
no masculino, entendeu? Para ser técnica do masculino. Porque não dá para, sabe, uma mulher de outro país que não conhece a cultura, os caras vão abaixar hi-hi e estão fazendo tudo ao contrário, meu. Sabe? Então, eu acho que assim... Então, fala na hora, depois eu vou fazer uma pergunta. Não, então, a pergunta que eu ia falar é o seguinte, é a opinião dos convidados aí, né? Porque vocês mesmos falaram que o projeto tinha muitos atletas da seleção que estavam no projeto. É uma centralização, né, que teve em São Paulo nessa época, uma geração muito boa, mas assim, tem vários clubes hoje, não tanto no Brasil, mas existem vários clubes e descentralizou um pouco. Por exemplo, o cara está começando a engrenar aqui em São Paulo, vai para outros clubes, e vice-versa, não é só do São Paulo e outra coisa. Você não acha que isso, a opinião de vocês, favoreceu para que descentralizasse um pouco o judô e acabasse também que não tivesse assim treinasse tudo junto, com pessoas fortes e tal, e talvez essa entre-safra veio a partir disso daí, a partir desse momento que aconteceu isso ou não? Pode falar, Marco. Eu acho sim, na minha opinião, eu acho sim. Hoje, próprio interior mesmo, meus atletas tudo de ponta tá no Pinheiro, um tá no Pinheiros, no outro tá que se destacaram, o outro tá no Paineiras, entendeu? E às vezes não treinam tudo junto sempre, né? Eu acho que na época nossa, não sei se Elton tava lá, era muito atleta forte treinando junto, né? Então, e aí centralizava tudo ali, né? Todo mundo queria treinar no projeto porque sabia que o treino era forte, né? Agora o pessoal busca clube, entendeu? Então aí não fica só um centro ali onde todo mundo vai e treina forte ali, né? E aí nós que era do projeto, a gente adorava gente de fora, né? Porque quando nós treinava junto, nós sabia tudo, conhecia tudo o treinamento, tudo os golpes dos nossos amigos, adversários ali do tatame. Mas aí quando ia gente de fora, aí era a felicidade nossa, né? De ver gente de fora vindo, treinar forte com o pessoal de fora, jogar o pessoal de fora, isso era a felicidade nossa, né? Eu acho que com esses clubes grandes que tem agora, tanto em São Paulo e tanto no estado todo, no Brasil todo, descentralizou um pouquinho, né? Essa base nossa. Com certeza, isso daí com o Amaral é notório. E o principal, né? São Paulo virou celeiro, né? O Pintinho começou a pegar umas peninhas ali e já estão levando para criar, para engordar em outro lugar. Então, a gente só está formando e eles estão dando resultado em outros clubes que têm mais poder aquisitivo, né? Então, né, isso daí também teria que ser importante, de repente, as próprias federações, né, ali até sub-18, né, o cara a partir do sub-21 teria um passe livre, mas até o sub-18 manter nas suas associações de origem, até para que tenha o Bolsa Atleta, e também às vezes contemple até o próprio professor, né, o Bolsa Técnico, que, porra, a gente vê Peruíbe, que forma tanto atleta forte lá, e Peruíbe é assim, uma associação de pais, o sensei ganha um dinheiro, né, da prefeitura, mas não é para se sustentar, e só com o dinheiro, se tivesse ali o Bolsa Técnico ali, quantos atletas que ele não formou e forma, né? O Nami, principalmente, ali, o Mogi das Cruzes, né? Própria aí Atibaia, então, assim, tinha que valorizar não só a associação de origem, mas também quem fez o trabalho, né? Eu acho importante isso daí. E depois, quando o cara é maior de idade, daí, ele vai ter os benefícios de uma faculdade, vai ter um salário, né? Daí passa para frente mesmo, né? Mas o problema é que hoje, moleque 13, 14 anos já está saindo das associações de origem, mais cedo. E o que eu vejo muito é o seguinte, muitos atletas saem muito cedo e muitos não conseguem
se dá bem lá fora, né? Não faz a base, acaba retornando, sai cedo e acaba retornando cedo, né? Às vezes não compensa sair cedo e tal, mas é oportunidade. E a gente como associação, eu mesmo tenho 2, 3 atletas fora, a gente como associação menores, vamos dizer, entre aspas, menores, a gente tem que liberar o atleta porque é objetivo dele e tal, o que a gente vai fazer? Tem que fazer, né? Eu vou dar um... Eu acho o seguinte, eu acho que depende muito da maturação do atleta. Porque às vezes o atleta sai cedo do clube, mas ele não está pronto para encarar um projeto futuro, ou um Pinheiros, ou um projeto de Reação. Mas quando o cara vislumbra, fala assim, fui chamado para o Reação, fui chamado para o Pinheiros, o cara vislumbra. E aconteceu isso comigo, tá? Não comigo, eu como atleta, mas como professor. Falei, cara, você não está pronto. Fica mais um ano, pega uma bagagem mais técnica aqui, porque lá você não vai ganhar a parte técnica, lá você vai ganhar a parte física e de porradaria. Você vai ganhar a casca, como o Elton falou. Não, mas é uma oportunidade. Cara, mais um ano só. O que aconteceu? Ficou 2 anos, voltou. Mas é justamente isso, é aquela coisa. Tá numa fase de maturação, de amadurecimento, aonde ele tem, de repente, o sensei só para ele, para dar orientação, corrigir, e chega lá num centro desse, ele vai dar treino para os outros, muitas vezes o sensei nem olha na cara dele, né? Porque ele tá ali... Verdade. Antigamente tinha caso assim, que o sensei foi falar com o cara estava 3 anos já no projeto, quando começou a ganhar alguma coisa, o cara começou a ter uma atenção, mano. Então, assim, em determinada faixa etária, se você não tiver no dia a dia, é complicado. E lá no projeto, até assim, para mudar a conversa até um pouco de rumo, não é o problema dentro do tatame, o extra tatame é o pior, porque imagina essa molecada tudo de fora, convivendo junto, daí, por exemplo, tá com fome, sair lá em São Paulo, 11 horas da noite para comprar comida. Final de semana, muitas vezes, tinha competição, uns ficava quinta, sexta, sábado, domingo, sozinho em São Paulo. Sabe? Precisa ter alguém para... Eu sou desse. Não voltava para casa, a casa era longe. Então, nisso, né, essa parte de ter alguém para tomar conta, essa referência é muito importante, porque senão acaba se perdendo. A gente sabe quantos que se perderam nesse caminho aí. E também tiveram sucesso quem? No caso, na época que tinha condição, era o pai do Thiago, né? Os irmãos aí, os Lopes, porque voltava todo final de semana, mas o pai do Thiago saía lá de Baços para passar o final de semana com eles em São Paulo, entendeu? Para ficar próximo, para justamente não perder essa referência de pai e mãe. E você deixar os filhos em São Paulo sozinho é complicado, né, meu? A cidade oferece muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Pessoal, 1h02 de live, parece que voou. Passou, né? Hein? Não quer dizer que a gente vai encerrar agora. Eu quero que o Elton e o Amaral conte uma história, sim, pode ser engraçada, pode ser interessante, que vocês presenciaram, que marcaram vocês. Sem ser o do Leão, Jiu-Jitsu Leão. Pode. Sensei Elton, mais graduado, meu Sensei. Pode começar. Então vai, Elton. Então, na época que eu fazia parte como aluno, né? E na época, lá em São Paulo, só tinha um posto ali na Brigadeiro Luiz Antônio, só tinha um posto de gasolina. Então, ali, no máximo, era uma Coca-Cola. Não tinha mercado, não tinha nada. Isso década de 90. E, tinha vezes que a gente treinava e era, salsicha, né? E, salsicha depois de treino, quem que vai? Macarrão com salsicha, arroz com salsicha, salsicha empanada. Era salsicha de tudo que é jeito, né? Não aguentava mais salsicha. E a gente sempre tinha uns enviados, né, para as missões especial, que era assaltar a cozinha, né?
Daí a gente botava os caras pela janela, amarrava as faixas, né? Fazia um nó nas faixas, assim, pegava as famosas Tereza, umas 3, 4 faixas, pegava um cara mais levinho, né? E amarrava e descia o cara com a mochila nas costas e mandava assaltar a cozinha. Daí, era sem pai do Amaral, o Votu lá, é Marcelo o nome dele? Também, né? O Fabiano. Eu sei dessa história, Fabiano. Lá de Votuporanga e mais o Banana. Desceu os dois para roubar a cozinha, beleza. Volta com a mala, né? Nós estávamos puxando a bolsa pesadona. Eu falei, nossa, rendeu, né? Chegamos lá em cima, uns 5 litros de leite e uma peça de mortadela de uns 10 quilos. Eu olhei para os dois, né? O que nós vai fazer com leite e mortadela aqui, seus... Nós catava a mortadela assim, ó, mas cortava nos nacos, ficava um bifão desse tamanho. Cortava assim, vai, agora vocês vão comer mortadela e bebe leite em cima. Daí os moleques, eu não aguento, bebe o leite. Daí botamos os caras que também não podia ficar resto lá, porque você não ia descobrir a gente. Daí fizemos os moleques comer mortadela e leite por cima lá. Puta, mas as histórias engraçadas, né? No dia seguinte, os moleques ainda saíram com metade da mortadela para jogar fora. Porque... Então, assim, os moleques muito sem noção, né? E, ao mesmo tempo, assim, a precariedade do local, porque sempre teve esses problemas de alimentação e o povo sem juízo, né? Todo mundo 16, 17 anos. E essa daí foi uma que marcou. Que foi engraçada. Com certeza. Amaral, e você, Amaral? Qual a história que você Vou contar uma aí, que até da tua cidade aí, tonta. Ixi, peguei carona com o Bernardo, né? Minha tia morava em Indaiatuba. Peguei carona com o Bernardo, né? Falei, Bernardo, dá uma carona, você me deixa na rodovia e tem aquela circular que passa para ir para Indaiatuba, né? Sim. E aí eu falei, peguei, dormi no carro do Bernardo, aí acordou, Amaral, chegou aqui, ó, já tá na hora, já peguei minhas coisas, né? E nisso a minha bolsa estava meio aberta, né? E aí eu só tinha o dinheiro para chegar, para pegar esse ônibus, né? Aí eu peguei a bolsa, tá bom, Bernardo, obrigado, agradeci o Bernardo foi embora, né? Aí eu falei assim, pronto. Aí falei assim, agora eu vou pegar o dinheiro e esperar circular, né? Quando eu olhei, cadê o dinheiro? Falei, o celular meu também não tinha bateria. Falei, fudeu. Nossa senhora. Aí eu falei assim, vou ter que caminhar, eu caminhando de Campinas a Indaiatuba. Só caminhando na rodovia. Só dava eu, neguinho. Os outros devem ter passado assim, olha o que o cara tá fazendo? Eu caminhando de Campinas a Indaiatuba. Cheguei lá, acho que o Bernardo me deixou umas 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Acho que cheguei na casa da minha tia, era 10 horas da noite. Pra quem não sabe, não, foi feio. Essa é história de superação, né? Não, superação. Vamos que vamos. Tava lá, vamos que andando, né? Vamos ver se chega. Nem sabia quantos quilômetros que dava. Vamos andando, uma hora chega. Eu pensei que o Amaral ia contar passei o pedágio a pé. Eu falei assim: se cobrar o pedágio passando a pé, eu vou ficar aqui agora. Uma época, o Sensei Floriano, né? Cada um que voltava embora para casa, ele dava um kimono para lavar, né? Daí ele pegava, já tinha sempre alguém que ia embora, leva meu kimono e traz na segunda-feira. Daí deu pro Li, né, pro Alexandre Li lá no Paineiras. O Alexandre Li, com aqueles kimono Mizuninho, ele desde moleque só kimono chique, né? Subiu no ônibus, roubaram ele. E os kimonos do Sensei. Nossa senhora. Aí depois foi contar pro Sensei que tinha roubado o kimono dele. O Sensei ficou louco. Eu peguei isso daí do Sensei Floriano, Elton. O Sensei Floriano mandou o Dudu Marandola lavar o kimono. Tupã. E aí, né? Aí o Dudu passou o serviço pro Braddock.
Nossa. Aí o Braddock foi lá e falou Terceirizou. assim, ô, Sensei, aqui tá teu kimono. Ele falou assim, mas não falei pra você lavar. Nossa, aí o Sensei falou, já não foi pegar o Dudu, hein? Aí tivemos que fazer fila, né, pra pegar o Dudu. Não, você e o Dudu na frente. Nossa senhora. Aí o negócio foi feio, hein? Pessoal, agora o que a gente pede para os convidados? Se lembra alguma coisa com a gente, com a Andréia, com a Nora, com a Tamara, comigo, que seja lutar com uma aluna sua, que seja ter visto num treino. Elton, começando com você. Andréia, de Itapira, você lembra de alguns jogos? Ou lutar com alguma aluna do projeto? Não, ali sempre a gente quando começou os projetos sociais aqui em Poços de Caldas, eu sempre procurei vir para o lado de São Paulo. Eu saio daqui, eu vou para Belo Horizonte, é 450 quilômetros, e a Federação Mineira inteira, eu acho que não tem 1.000 atletas federados, não tem 1.000 atletas. Então, eu sempre procurei vir para a região de Campinas, a região de Ribeirão, e sempre assim, né? Arrumando carona com as outras cidades, até que eu consegui comprar uma Kombi, né? A Kombi, a e daí eu botei a molecada na Kombi e nós fomos lá lá no Argentina, onde que é? Em Lindóia. Lindóia. E não tinha ninguém, não tinha carteirinha, né? E daí, eu acho que a André estava fazendo a pesagem das meninas lá, e daí nós, né, conversamos com ela lá, não precisou passar pelo Celso, né, para aliviar, para a gente conseguir pesar com a autorização do argentino. A Tatá já tinha um rapazinho, aluno dela, que treinava com os nossos, né? Lutava com os nossos, um cabeludinho lá. Ela até arrumava o cabelo do rapaz para ele lutar, ele parecia um samurai, assim. Daí ela, antes dele lutar, ela ficava passando, escovando o cabelo do rapaz. Ele tinha uns 14 anos, mas faz tempo isso daí, já faz uns 8, 10 anos isso daí, né? Daí eu lembro que ele lutava com um dos nossos aqui. Bom, o Nora já é amigo de muito tempo, né? O Tonto, ele é pior ainda, né? O Tonto, ele, né? Desde essa época aí de Campinas, aí que eu tive a oportunidade de lutar por Campinas, e depois lutamos também bastante, né? Umas paulistas aí, né? Lutamos bastante. E o Amaral, né, além de ter sido aluno, depois foi companheiro de equipe também lá em São José do Rio Preto, né? E uma época assim, que nós chegamos em Rio Preto era a 5ª força do estado. E nós conseguimos entregar lá para o Fará campeão, né? Foi um ano que ninguém participou, que teve bastante boicote, mas não interessa, a medalha olímpica lá de Moscou é ouro, a de Los Angeles lá também é ouro, então nós ganhamos e entregamos como medalha de ouro, né? Então, mais ou menos assim. Amaral, e você, meu querido? A Tatá, a gente viajou junto para um brasileiro, né? Né, Tatá? Isso, eu fui com a minha atleta Nauana. Foi pro meeting? O meeting, né? Isso, um meeting. Foi quando... Foi a gente, eu fui com a Nauana e ela foi com a filha. Sua filha, né? Sua filha, Tamara? Tamara tá meio travada. Pegou a internet da casa. Então, eu conheci ela. O Nora eu vejo ele sempre em competição. A Andréia também eu vejo ela sempre em competição, quando tinha competição, né? Eu via sempre. O Tonto, ele ia lá no projeto treinar com a gente. De vez em quando. Eu acho que eu nunca lutei com você. Eu lutei com você? Já, Tonto, eu não lutei. Acho que só treinava, né? Amaral, a gente só treinou junto. Se a gente lutou alguma vez, foi em jogos abertos, uma vez, mas, sinceridade, eu não lembro. Eu também não já lembro, era pesado, não. O Tonto já era pesado nessa época. Eu lembro dos treinos, sim. Não, mas eu fui sênior médio, né?
Não, você era uma geração acima minha, mas não. eu adorava, vou falar a verdade. Eu adorava que você ia no projeto. Eu adorava. Por quê? Olha! Só pra bater em mim? Eu adorava. Era fazer a filinha, eu sabia. Mas o Sensei Elton foi o que ele falou, né? Além de me ajudar muito nas minhas conquistas do projeto, tanto no Mundial Júnior quanto o restante. Eu lembro do Sensei Elton que nós tinha dia de meditação. Você entendeu? Ele sentava com a gente assim, ó, e era para fechar os olhos e pensar ser campeão. Então a gente, teve alguns momentos lá quando eu estava lá na Coreia que isso veio na minha cabeça. Então todo momento eu pensava que você ia ser campeão. Foi uma luta, foi degrau por degrau, mas sempre era esse objetivo, né? Esse trabalho, o Tonto ele até vai saber. É um trabalho que é usado muito no rugby, no futebol americano, que chama psych up, de psico, levantar a parte psicológica. Então, eu aprendi isso daí quando eu estava na faculdade, no Japão, né? Você deita o atleta, né, para ele imaginar aquela situação, tanto do treinamento, o momento que ele está tendo sucesso, para você reforçar momentos positivos que ele está tendo, né, durante a atividade ali no dia a dia, e já visualizar a atividade principal, que no caso deles era o campeonato mundial, para já se visualizarem lá no campeonato mundial, ganhando, vencendo, né, os adversários. E você começa deitado, mas no final você está levantado, está de pé, está correndo no lugar e gritando tipo, botando toda aquela energia para fora, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes, assim, aqui no Brasil, o pessoal não tem nem conhecimento, entendimento. Esses dias mesmo, eu fiz o vidinho lá de dança, como... Aquilo ali eu aprendi na faculdade, aquilo é ginástica aeróbica, step, é você pegar o tempo, né, de movimento, só que você muda o elemento, você não vai ter o step, não vai ter... Você coloca o elemento técnico, né? O cara está inovando. Não estou inovando, eu estou fazendo coisa que deixam de fazer, né? Eu acho que o judô dá para explorar de inúmeras formas, mas o principal é o quê? Treinar é fácil, é você fazer o cara acreditar que ele consegue. Fazer a cabeça do atleta, eu acho que é o mais difícil, porque às vezes o cara, tem uma Ferrari na mão, mas dirige que nem um Fusca. E já um cara que às vezes tem um Fusquinha, luta que nem tivesse uma Ferrari, né? Mas é a cabeça do cara que é boa para o negócio, né? Então hoje o treinamento tem que ser um alicerce, mas a cabeça, você conseguir trabalhar a cabeça do atleta, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E o que eu vejo que, sabe, ainda falta até no alto rendimento, né? Muitas vezes isso daí, né? Sim. E são coisas que dá para ser trabalhada no dia a dia, né? E é engraçado, né, Elton? Desculpa interromper, Nove. Assim, não, tranquilo. A gente já vai pegando uma maturidade durante a nossa vida de atleta, e a gente começa a estar lá numa competição, a gente acorda, cara. A gente fala assim, ó, que dor estranha. O seu dia vai ser horrível. O seu dia vai ser horrível. Você pode até ganhar, mas vai ser aquela competição suada. E tem dia, cara, que você entra golpe, você derruba de ponto e fala assim, cara, nunca entrei esse golpe. E você joga o cara, né? Você pega umas oportunidades que você nem percebe. Então, vai muito da cabeça. Às vezes, você pode perceber. Perceba com os seus atletas agora, Amaral. Às vezes você vê um cara que treina, ele sofre para ganhar. Aí tem outro dia que ele joga uns golpes que você fala, caramba, cara. Mas isso a gente fala também, é o dia, né?
é estratégia que você pode desenvolver ao longo do seu trabalho. Por exemplo, imagine você treinar 2 períodos, manhã e de tarde, parte física, o treinamento. Você não vai conseguir estar 100% a semana toda, vai ter uma oscilação. Sim. Mas a sua parte mental, você tem que trabalhar para quê? Para você ter sucesso. Então, por exemplo, hoje eu estou cansado. No dia que você está cansado, você está se sentindo assim, que nada vai dar certo, pega o pior cara primeiro. O cara mais torto, o cara mais chato, pega o pior, porque ali você já vai passar toda a raiva que você podia passar do treino e depois qualquer um fica fácil. Entendeu? Então você já mira no pior. Já vai no pior primeiro, que depois tudo fica fácil. Por exemplo, hoje eu já fraciono o treinamento, eu sei mais ou menos quando os atletas estão cansados ou não. Então tem um dia que eu vou fazer chão, que é o cara tá com a parte física mais debilitada, então eu vou trabalhar chão para que não faça tanta força, explore o movimento. Um dia, por exemplo, estou cansado, então hoje eu vou trabalhar só a shiwasa, movimentação, a shiwasa, achar o tempo do golpe. Porque senão fica lá 2 burros, um dando cabeçada no outro, fazendo força. E judô não é isso. É você ser inteligente e se adaptar ao momento que você está vivendo. Porque senão é igual o Tonto lhe falou aí. Acordei, o ombro doeu. Não, eu vou ganhar mesmo que o ombro doeu. Eu tenho que fazer mesmo da dificuldade uma forma de vencer, né? E hoje mesmo, quando eu participo, hoje, lógico, eu não tenho o estresse de antigamente. Hoje eu levo minha família aí para essas competições internacionais que eu faço, até para minha esposa, minha filha conhecer e tudo. Assim, eu tenho oportunidade de fazer isso. Mas eu penso o seguinte, eu tô saindo do Brasil, um país de merda. Eu sei o sacrifício que eu tô fazendo aqui para pagar a passagem, o quanto que eu treinei para chegar aqui, para perder de um cara que tá comendo do bom e do melhor, tá no hotelzinho bom, eu só fico hotel fuleiro, tudo, vai ganhar de mim, vai ter que suar sangue, mano, né? E tanto que agora o único cara que eu tô batendo de frente, que tá me azarando a vida, é um georgiano. Por quê? Jorge é mais fudido que nós, os caras só vivem em guerra lá. Então, mano, a gente psicologicamente o cara é bom também. Não, mas sai na porrada, né? Agora nós estamos finalizando, acho, né, mas assim, questão disso, a maturidade que a gente tem, né, que os atletas de alto rendimento, ela tem que ser atingida o quanto antes possível, né? Às vezes demora muito, né, para se atingir. E isso tem que ser trabalhado desde de antes, né? Eu acho que realmente falta muito isso daí. O japonês, eu acredito que tem uma maturidade psicológica muito grande dentro da luta. Ele trabalha muito isso, né? Não desiste, não... Mas uma coisa... Só mais uma coisa que é o tratamento da família japonesa. A família japonesa é mais fria. Ela não é como a brasileira, que a mãe protege o filho, o pai compra o carro para o filho. O pai, você entendeu? É diferente, cara. E a gente sabe disso. Mas pode ser. Do pai, cara, é difícil. Bom, vamos dar o procedimento assim, senão a gente não vai terminar nunca, apesar que tá mal. 1h20. Andréa, tem alguma história do Elton e do Amaral? Olha, o Amaral eu recordo dele dos campeonatos mesmo. E do Elton no Indivinolândia, né? Como a criançada se divertiu com ele lá, né? Os treinos, assim, nossa, ele tem um jeitão, assim, todo bravo, né? Daí eu lembro lá, né? 2 anos, acho que 2, 3 anos atrás que nós fomos para lá e as crianças adoraram ele, os alunos. Então, foi bem bacana. Pessoal, só um minutinho. O pessoal que está assistindo ainda, que fizeram as perguntas, o Elton vai responder, o Amaral vai responder e a gente também responde. Eu, pelo menos... Eu repasso todas as perguntas, eu coloco assim por tempo, vou passando devagarzinho o vídeo assim e vou respondendo, tá? Depois eu peço para os nossos convidados também fazerem a mesma coisa. Se eles não fizerem, eu marco eles lá, beleza? Nora, histórias com o Elton e o Amaral? Olha, não tive oportunidade de lutar com nenhum dos dois, é outra geração, né? Eu acho que eu estou no meio das 2 gerações aí, né?
Com o Elton, quase a gente lutou, Elton. Acho que você não vai lembrar, um campeonato em que classificava, se não me engano, os 2 primeiros. E aí a gente ia fazer uma disputa de bronze, sei lá. Acho que era no sênior, acho que foi uma das. Acho que é um treino. Você estava lutando nessa época ainda que estava treinando para veteranos. Eu acredito que seja isso daí, classificação para Paulista. Mas assim, a gente sempre tá junto nos eventos, conversa, bate um papo ali bacana. E veteranos, né? Veteranos, o Elton tá sempre junto aí. E o Amaral também, de competição, né? Eu não tive a oportunidade de lutar com vocês, mas são excelentes atletas aí. Graças a Deus, que eu não lutei. Tamara! Mas, cara, depois eu vou contar, vai chegar a minha vez. Tamara, Vai chegar. conte as histórias aí, Tamara. Com o Elton e com o Amaral. Primeiro que que eu tomei bem o lugar do Acácio, porque eu tô bem travada. Tá bem travada. Eu não quero mais assumir o lugar do Acácio. Vou só fazer live com O André. Andréia mesmo. Isso. É a maldição do Acácio, do pé branco. O Amaral foi que a gente. Aí depois só competição mesmo. Eu não sei se eu consegui responder na hora. Era aluno só mesmo, não era filho, não. Não tem filho. Com o Elton, acho que é o mais próximo. Eu acho que eu tive muita convivência com o Vinícius, que é pupilo dele, né? Aí o Vinícius Marcondes. O Piniquinho. Eu lembro de quem que é. Hã? Piniquinho. Piniquinho, isso. Travou. Foi. Travou. Então, eu acompanho muito no YouTube com ele. Estão me ouvindo? Não, menos. Não, nós vamos cortar você, Tamara. Tá. Escreve. Você não falou, mas deu pra Mas assim, história mesmo não tem. Teve Vinolândia lá, que a gente teve um contato, mas é que a gente vê, né? Uma pessoa. Vai, Tótor. Não tá dando. Tá feio. Ser tão Tamara, brava, daí você vê a forma dinâmica e. Tamara, muda de cômodo, tá travando bastante, viu? Tá. Eu vou falar da minha Eu tô com o Wi-Fi aqui, ó. Putz, cara, que coisa louca. O Amaral era assim, como ele falou, a gente saía daqui de Campinas, sabendo que a gente ia chegar lá, a gente não ia encontrar um mar de rosa. A gente sabia que o pessoal ia fazer pilha na gente, então isso é muito legal. Isso, fica a dica aí para quem quiser treinar em algum lugar fora e que tenha nego casca grossa, é o seguinte, já coloca na sua cabeça. Vai fazer 10 randores, às vezes vai fazer randore, o primeiro randore faz com o Amaral, vai fazer o quarto com o Amaral porque ele vai querer te bater se você jogou ele. Vai sim, tem tudo isso. Não, tem mas tudo. isso aí é daqui assim, cara. Tanto que eu nem sofria. Eu ia, dava o meu melhor, e o Amaral, eu juro, o Amaral, eu acho que nunca lutou juntos nem em jogos abertos. E era só treino. E Amaral era um grande atleta, que lutava com o Bebê, que era do Concórdia, depois foi pro Pinheiros, né? Então, Amaral, a minha lembrança é dessa. O Elton já é uma coisa mais assim, de categoria, assim, porque eu lutei até 2004, se eu não me engano, no médio. Em 2005 eu fui pro pesado, e lá fiquei. O Elton, a primeira vez que eu conheci ele foi numa seletiva aqui em Campinas, que era para lutar no pesado. O finado Sensei Stanley arbitrando. O Elton acho que não vai lembrar dessa história. O Sensei não deu matê, o Elton virou as costas para mim. Cara, não deu matê. Eu continuei, abracei ele, tentei dar um Taniotoshi. Aí ele deu um giro, cara. Pensa num cara que levantou irritado. Putaço. Não, deu matê. Eu falei, cara, não deu matê. E aí ele olhava acho que pro Rodrigo, falava, não deu matê. E o Rodrigo, não deu matê. Puta, esse cara veio putaço pra cima de mim. A outra história, eu tô muito aí contar as voltas da seletiva do Rio, ou você não posso contar?
Seletiva do Rio, quando isso? Seletiva olímpica, que a gente voltava de Kombi. Ah, tá. Pode Posso contar? Pode. Cara, fui eu, o Bernardo já estava no projeto, não lembro se o Amaral estava na Kombi, não lembro, e o Fabiano Passamal, fisioterapeuta aqui em Campinas. Aí tinha voltado de busão, a gente vinha de cometa, né, eu e Fabiano. Aí, Fabiana, não, vamos pedir para o Altão voltar de Combosa, vamos ver se tem lugar. Eu lembro que tinha a Elisa que suava na mão, que estava na... Cara, aí o Altão falou assim, não, vocês vão vir aqui, mas vocês têm que comprar uma caixinha de cerveja. Porra, quem que não quer tomar cerveja na volta? Eu topo, Fabiano topa. Cara, enchemos o isopor de cerveja, de gelo, e tome cerveja, indo. Fabiano, a viagem de 4 horas demorou 8. Né? Nossa. Parava em todos os postos. Para fazer xixi, cara. Aí, o Elton acho que não vai saber disso aí. Que o Fabiano foi no fundo da Kombi, lá no chiqueirinho, e vomitou. Nossa! Puta que pariu. Só que por isso você falou para contar, né? Não sabe. Não, ele não. Contou o segredo. Ele não tinha comido, porque todo mundo pôs regime para pesar. Na época era 90. Cara, e só foi líquido. E a galera, cara, você dormiu, um dormia no ombro do outro, perna pro alto, e era nego saindo para mijar. Aí nego saía só para respirar. E, cara, que viagem mais louca. Uma das viagens mais legais da minha vida, cara. Então, muito obrigado por isso. Fica as histórias. E claro, lutamos no pesado umas 3, 4 vezes. Nunca ganhei do Altão. Um cara muito técnico, muito forte, uma pegada muito forte, mas nunca fomos inimigos, graças a Deus. Só adversários no tatame. O Tonto é um cara que chegava, você vê ele pequenininho, né? Você acha que, não, vai segurar, mas o cara ataca dos dois lados, tem uma potência de golpe forte pra caramba. E outra coisa, ele fala assim, lutava sim, semifinal, já quase chegando nas cabeças. Ele já tinha batido nos 3, 4 gordos antes, então já entrava com ele ligeiro, né, meu? O cara é menor, eu tenho que eu fazer o meu aqui, né? É aquela coisa, né, meu primeiro sensei falava assim, quando você pega pequeno, é igual pegar galinha, você não pode deixar ela espernear, segurou, já faz o pescoço, né, que ali você já, né, se deixar correndo, mano, uma hora ela entra por debaixo das suas pernas. Com certeza. Aí, galera, pessoal, muito obrigado. Foi uma das lives mais que eu dei risada. Elton, pode dar sua boa noite, Elton. Deixa eu boa noite. Primeiro agradecer a todos aí pelo convite, a conversa que foi bem legal e o tempo passou, né? 1h30 aí, foi rapidinho. E o mais legal dessa convivência no judô é justamente isso daí. Às vezes a gente não está no mesmo local, mas a gente tem afinidades e assuntos em comum. E vocês podem ter certeza, eu já vivenciei bastante isso. Eu vou em qualquer lugar, pode ser até com alemão, argentino, mas o assunto não é futebol, é sempre judô. Então, o judô começa a fazer parte das nossas vidas, né? Valeu, um abraço a todos. Abraço. Amaral, dê seu boa noite, Amaral. Boa noite, obrigado também pelo convite, é uma satisfação imensa falar um pouquinho, estar com vocês nesse bate-papo, a Andréia, Tata, Fábio, meu sensei, Elton Febig e o Tontoli, um amigo que eu sempre admirei, um tronco, batia e voltava de vez em quando, lá bate, era tronco durão no chão, nossa senhora, mas é prazer imenso estar falando, eu acompanho o Tontoli, que vi que era rugby, eu tô vendo que ele ele parou o judô, mas tava na atividade aí, né? Eu vi que é palmeirense também, e o palmeirense ganhou, não? E o Tubrejas é o que faz mais sucesso. O YouTube tentando uma mas
Mas obrigado mesmo. Um prazer imenso foi. Pessoal, só antes das meninas da gente aqui dar uma boa noite, tem muita gente comentando, assim, mas não está fazendo pergunta. É bebê, é o Canedinha, é o Caldeira, tem muita gente aqui comentando. Depois, dê uma olhada nos comentários, gente. É muito gratificante. Deia, dê o seu boa noite. Bom, primeiramente, boa noite para todos que estão nos assistindo, né? Boa noite para os nossos convidados, o Elton, o Leonardo, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E boa noite a turminha nossa aí, Fábio, Tatá, Tontoli. Até a próxima, né? Tamara, dê seu boa noite, por favor, Tamara. E agora... Tá meio difícil até para dar boa noite. Uma boa noite e agradecer aos convidados e a galera que acompanhou a gente. Agora deu certo, tá vendo? Foi curto já para não ter problema. Começar de novo. Foi? Começar de novo. Agora para você conseguir falar. Ela travou o vídeo. Vai, Nora, dê seu boa noite, Nora. Vou deixar aqui, grande abraço aí, obrigado por aceitar o convite, participar com a gente, 1h35 de live, pô, rendeu bastante, tem história para contar pra caramba, né, Elton? Porque ele tem história pra caramba, e nós temos que convidar o Amaral sozinho, porque o Elton fala pra caramba também, né? Mas, foi show de bola. Bacana, tem um monte de galera assistindo, e o mais engraçado, assim, que cada convidado que vem um público também diferente junto. Mandar um abraço pro Marcelo de Votuporanga, o Sanches, o Marcelo, tá aqui com a gente aqui. Um abraço. Pô, amigão, conheço ele há muitos anos. Manda sim. Eu também vou retribuir. E eu vou retribuir também o abraço ontem, né, na live que o sensei Fernando Catalano fez com o Mário na capital. E também tá uma live bacana deles lá na segunda-feira, e ele citou a gente. Um abraço aí pro Fernando aí também, Catalano, e pros amigos aí da capital também. Boa noite a todos. Tontoli, Tatá, até a próxima. Andréia, até a próxima. Elton, boa noite, muito obrigado, meu amigo. Valeu. Amaral, muito obrigado. Só de vocês fazerem rememorar a memória do velho aqui é brilhante. O pessoal que está comentando. Eu vou fazer aos alunos da Tamara de Tapira, porque ela não falou hoje, mas um grande abraço meu, boa noite. A Cássio, parabéns novamente pelos 3 anos de casado. Célia, um beijo. A mãe do Guto e do João. O Elton, o Tico é seu fã, conhece o Ticozinho? De Amparo? Conhece de Amparo. Responde ele, pelo amor de Deus. Depois. Beijo para todo mundo. Pessoal, quem quiser participar da live aqui, entre em contato com a gente, porque a gente tem vários assuntos. Eu quero tratar de nutrição aqui, já falei com o pessoal. Quero tratar de Judô Master. Quero tratar de quem está dando aula de judô e não é professor de educação física, no que o judô ajudou em outras modalidades. Entre em contato com a gente. Beijo, boa noite a todos. Fui. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos os meus alunos.